No segundo trimestre deste ano, o lucro líquido da Localiza alcançou 57 milhões de reais, com acréscimo de 112% na comparação com o mesmo período do ano passado. No semestre, a alta foi de 85%. Sobre estes números recordes, nós conversamos agora com o diretor de Finanças e Relações com Investidores da Localiza, Roberto Mendes. Roberto, no segundo trimestre deste ano, o lucro líquido da empresa cresceu 112% na comparação com o mesmo período do ano passado. No semestre, a alta foi de 85%. Como que vocês avaliam este desempenho? Bom, o resultado desse trimestre foi recorde. Aliás, nós batemos recorde não só em lucro, mas também em receita e em EBITDA. E receita de aluguel. Todos esses indicadores foram recordes nesse trimestre. O motivo principal, voltando à sua pergunta, do resultado, decorre não só do EBITDA, que gerou um aumento importante, contribuiu para esse aumento de lucro, como também a redução da depreciação por carro, que também caiu bastante nesse trimestre, em função da renovação da frota. Esse aumento também ele foi gerado por uma grande alta dos aluguéis de carros, um crescimento dessa procura, que também foi gerada pelo aquecimento da economia. Isso é uma tendência? O que vocês esperam para os próximos meses? A receita subiu em função de dois fatores. Pelo aumento de volume, que foi muito forte, nós temos, principalmente na divisão de aluguel de carro, uma grande elasticidade com o PIB. Então o PIB está muito forte, nós tivemos um crescimento bastante expressivo nesse trimestre, como também pelo aumento das tarifas, que também subiram nesse trimestre. Na divisão de aluguel de frota também houve um crescimento, um pouco menor, mas bastante importante, e também um aumento de tarifa. Nesse caso, as tarifas foram em decorrência do aumento no aluguel de frota, em decorrência de uma expectativa futura de aumento de juros e de depreciação para os carros desta divisão, que são carros de um valor um pouco maior e depreciam um pouco mais. O aumento da taxa básica de juros influencia alguma coisa para vocês? Sim, principalmente na divisão de aluguel de frota. O impacto na divisão de aluguel de carro é menor. Na divisão de aluguel de frota, realmente o juros futuro aumentando, como eu disse, nos levou a aumentar a tarifa já para compensar essa expectativa de aumento da taxa de juros no mercado interno. Com todo esse crescimento no lucro, no aluguel de carro, já voltou ao nível pré-crise? De fato, foi até melhor, né? Já que foi recorde nesse trimestre. Então, nossos patamares de lucro, de crescimento e de receita estão maiores nesse trimestre, estão melhores do que o período pré-crise. As taxas de crescimento voltaram ao período pré-crise. Certo, já está tendo um comportamento normal, já voltou ao que era registrado antes. Sim, nós sempre tivemos um crescimento muito forte no período de 2005 até 2008. Quando veio a crise, nós estávamos crescendo no patamar de 26% de receita, então nós já agora superamos esse patamar nesse trimestre, então realmente nós voltamos àqueles períodos bastante fortes, de crescimento muito forte, que foi o período pré-crise. Né? Durante a crise, nós adotamos uma postura mais conservadora, nós prevalecemos o caixa em relação ao crescimento, embora nós tenhamos mantido os investimentos para poder, não só abrindo novas agências, como também os nossos investimentos em treinamento, nos nossos colaboradores, preparando para a volta ao crescimento. E agora, então, nesse trimestre, nós estamos colhendo os frutos dessa nossa estratégia acertada no período da crise. Quanto à renovação da frota, aos investimentos feitos pela companhia, tudo permaneceu normal ou a crise teve algum impacto? Durante a crise, nós agimos de maneira mais conservadora. Nós inicialmente interrompemos as compras de carros e ajustamos a frota demanda. E com isso geramos um grande caixa. Logo no primeiro trimestre já pagamos antecipadamente as dívidas que venciam no próprio ano 2009, para poder já que o caixa está bastante fortalecido. Então, o que nós mantivemos foi investimentos na parte interna da empresa. Pessoas, agências, treinamento, sistemas, preparando a empresa para a volta ao crescimento. Certo. E o que o recuo, houve um recuo na depreciação, né, de 43,8%. O que gerou essa queda da depreciação e qual é o impacto disso para vocês? Na divisão de aluguel de carro, quando nós decidimos, no período da crise, a ficar com o carro por um período mais longo, a frota envelheceu.
Em função do envelhecimento, a frota, então, houve um aumento de depreciação bastante significativo no ano de 2009. No segundo semestre de 2009, nós voltamos a renovar a frota e agora, nesse final desse primeiro trimestre de 2010, toda a frota foi renovada. E com isso, então, a depreciação por carro, a média por carro, caiu de uma maneira bastante importante nessa divisão. E com isso, é claro, contribuiu muito para esse crescimento recorde que nós demos nesse trimestre. Qual foi o segmento que sobressaiu? Aluguel de frota ou de carro? Todos os dois tiveram um crescimento bastante importantes. A divisão de aluguel de carro, as taxas foram ter maior elasticidade com o PIB. Então, cresceram de uma maneira bem mais forte. A divisão de aluguel de frota são contratos de longo prazo, então também são muito importantes. E também teve crescimentos também nada desprezíveis, bastante importantes também. Então, as duas tiveram crescimento, mas a aluguel de carro realmente teve um crescimento bem mais forte. Aluguel de carro está um pouco mais ligado ao crescimento da renda também, né? Crescimento de renda, muito voltado a investimentos em infraestrutura, todo tráfego aéreo, todos esses drivers de crescimento contribuem para o crescimento dessa divisão. Certo. Por último, eu queria saber quais são as perspectivas da empresa para esse ano, crescimento, investimento e para os próximos anos. A Localiza não fornece guidance para o mercado, mas nós temos um histórico, né, que pode ser que nós divulgamos há 5 anos de performance, de resultados consistentes. Nós temos, então, toda essa informação para dar para o mercado. Nós somos bastante abertos, bastante transparentes na divulgação de informações para o mercado. Isso acho que facilita a vida dos analistas. Recentemente, agora, nós tivemos um reconhecimento como nossa área de RI, com a melhor área de RI do todo o Brasil, de todas as empresas. Parabéns, né? Porque o senhor é bem responsável por isso. Eu contribuo, então realmente nossa transparência ajuda os analistas a fazerem as suas projeções e então tem esse reconhecimento. E também essa transparência e todos os nossos procedimentos de governança corporativa nos ajudam a ter taxas de juros menores e a confiança do mercado. Então, isso tudo volta na forma de recompensa à empresa, na forma do reconhecimento, não só na forma da valorização das ações, como os custos financeiros menores. Certo. Tá bom. Muito obrigada. Até a próxima entrevista. Eu que agradeço.